Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciando a nossa preparação desta manhã, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por este dia, agradecendo a Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E assim amorosamente vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciando a nossa leitura desta manhã. Hoje nós vamos ler o livro Para Viver Bem. Este livro foi escrito por Humberto Pazian. E a leitura: ter consciência de cada etapa da vida é ser sábio. Observe a natureza e suas estações. Todas as plantas têm o momento certo de nascer, de crescer, de florir e morrer. Não há sofrimento em nenhuma dessas etapas. Tudo acontece de forma natural e simples. Assim como as plantas, nós que também fazemos parte da criação divina, do mesmo modo, temos nossas estações na vida. Nascemos, crescemos, frutificamos e morremos, para que finalmente possamos viver eternamente. Então, nós podemos olhar esta mensagem, né? O que ela vem nos dizer por vários ângulos da nossa vida. Mas a principal dela, né, que ela vem nos recomendar, é que nós tenhamos calma. Que nós tenhamos calma para que nós não soframos desnecessariamente em relação às mudanças da nossa vida. A outra coisa que vem nos ensinar esta mensagem é que nós temos que entender que nós não somos donos do nosso amanhã, que nós não somos donos da nossa vida, que a nossa vida ela já veio com uma programação, onde a gente nasce, onde a gente cresce, onde a gente dá flores e onde a gente encerra os nossos compromissos aqui neste planeta, é quando a gente morre e vamos para a verdadeira vida eterna. Ou seja, não devemos sofrer com as mudanças que são necessárias na nossa vida. Ou seja, da mesma forma que as plantas, ela tem esse processo, essas etapas a serem cumpridas para que ela possa realmente se desenvolver, nós também, seres humanos, temos diversas etapas a serem cumpridas para que nós possamos nos desenvolver e para que nós possamos chegar naquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, que tenhamos, né, realmente entendimento, né, sabedoria para entender os desígnios de Deus, do nosso Pai Criador. Então, por isso é importante que a gente venha realmente a aceitar todas as mudanças que são necessárias na nossa vida. Então, que tem a etapa do nascimento, que normalmente é um momento de felicidade, de alegria, que tem o momento do crescimento,
que muitas vezes nós não aceitamos, porque para que a gente possa crescer, muitas vezes a gente sofre, a gente passa por momentos às vezes um pouco difíceis, justamente por conta da nossa resistência. A resistência que nós temos diante das coisas, porque às vezes nós queremos que a nossa vida siga determinado rumo, mas não é aquele rumo que é para ser seguido. E aí é onde a gente sofre, porque a vida naturalmente nos leva para o caminho certo que nós temos que seguir. E nós queremos ir por outro caminho, e aí a gente sofre. Então, a recomendação é a aceitação, que tenhamos aceitação para entender que a vida vai acontecer conforme precisa acontecer. Não adianta a gente achar que somos donos do nosso amanhã. Nós devemos sim saber o que queremos para a nossa vida. Até mesmo porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos tomar as decisões, podemos e devemos tomar as nossas decisões para a nossa vida. Só que é muito bom a gente pensar que quando a gente toma a decisão certa, é quando a gente está conectado com o divino, conectado com Deus, com Jesus, tendo a perseverança diante dos obstáculos, das dificuldades e tendo a sabedoria de entender os desígnios de Deus, entender o que Deus está nos pedindo para que nós possamos viver, vivenciar e fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Então, essa é a etapa do crescimento. E depois do crescimento, porque o crescimento que eu falo é o crescimento interior. Então, depois desse crescimento interior, vem as flores, vem a alegria, vem o contentamento, A gente percebe que nós estamos no caminho certo, que estamos fazendo a coisa certa, de forma que Deus nos ajude, nos auxilie, nos abençoe, nos fortaleça, e assim nós nos sentimos mais plenos, mais felizes e mais alegres. Essa é a etapa do florescimento. E depois vem a etapa da morte. Porque este mundo é um mundo escola. Então nós não vamos ficar aqui para a vida, esquecer, para a eterna vida, não vamos. Nós viemos aqui cumprir uma determinada lição, um determinado compromisso. É isso que nós viemos cumprir. Uma tarefa. Cada um de nós temos uma tarefa a cumprir. Então, quando chega no final desta tarefa, não tem mais o que fazer aqui. Nós teremos outras oportunidades e outras experiências depois da nossa morte. Mas naquele tempo que foi proposto para cada um de nós, que também é importante a gente lembrar que cada pessoa tem o seu tempo, a sua necessidade, então a gente começa a aceitar quando as pessoas que são caras a nós, ela venha a morrer. Então, aí é que vem a aceitação, porque nós não somos donos do nosso amanhã. Nós temos muito mais coisas a fazer do que ficar aqui só neste planeta. Nós temos muitos outros lugares e outras experiências e outros espíritos que nós necessitamos conviver e outras experiências a serem vividas para a continuação do nosso crescimento espiritual. Então, quando chega esse momento, nós não devemos ficar tristes.
Nós não devemos maldizer a Deus por que aquela pessoa tão boa morreu, por que aquele ente querido meu morreu e eu fiquei sozinha, por que a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família, meus entes queridos estão morrendo, porque chegou o final da etapa. A etapa findou e precisa ser seguido. Aquele espírito precisa seguir o seu caminho. E nós que estamos ainda aqui ficando, nós temos ainda de terminar de cumprir os nossos deveres, as nossas responsabilidades que nos foram propostas. Então, por isso a importância da aceitação, da fé, da confiança em Deus, de que tudo está sob o controle do nosso Pai. Nada acontece por acaso, mesmo que seja uma coisa ruim aos nossos olhos, né? Porque muitas vezes acontecem determinadas coisas que hoje parece ser ruim, mas amanhã a gente já enxerga com outros olhos, fala, olha, foi difícil aquela situação, mas foi boa, foi necessária. Eu precisava passar por aquilo. Eu amadureci, eu fiquei uma pessoa mais consciente, mais responsável. Então, são as tarefas que precisam ser cumpridas e que Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, são essas coisas que nós devemos entender. E esta reflexão de hoje, ela vem bem de encontro ao dia de finados, né, que foi ontem, que a gente muitas vezes fica, né, algumas pessoas ficam tristes pelos seus entes queridos que já se foram. Então vamos refletir sobre isso, né, sobre esta reflexão da morte, né, do espírito se transformar, assim como a natureza se transforma, para que a gente possa crescer cada vez mais. Então fica aí para a gente refletir sobre tudo isso. Que a paz, o amor esteja em todos os corações neste momento. Muita luz a todos. Gratidão.